Sejam muito bem-vindos ao nosso MesaCast, mais um episódio com amigas reais, com mulheres de verdade, com mulheres que têm feito barulho no céu, porque, amiga, eu tenho falado assim, muita gente está atrás de like, muita gente está atrás de aprovação, muita gente está atrás de multidões, mas às vezes o céu não está nem reconhecendo. É verdade, e o MesaCast é esse encontro de mulheres que têm feito diferenças reais na vida de pessoas reais, vivendo o seu extraordinário todos os dias. E é um privilégio, minha amiga, receber você aqui. Minha gente, a gente já começou a gravar, e teve um probleminha, a gente já riu muito, porque assim, já chegou filho, já mandei tirar o lixo, a gente tá rindo aqui com o caos, mas eu tô me achando em uma blogueira. Ai, gente, é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque eu e a Carol, a gente se conheceu por conta das meninas. Logo quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos... Tem o quê? Uns 4 anos? Eu tô com 4 anos e meio. Você tem um pouquinho, acho que uns 6 meses. A mais, A mais. E nós nos conhecemos justamente porque as meninas estavam estudando na mesma escola. E aqui as escolas, elas são perto das nossas residências. E daí a gente começou a se conhecer, a conhecer as famílias. Na verdade, duplamente. É verdade. Aninha é a melhor amiga do meu filho. E Manu também, melhor amiga da minha filha. Dudinha, Então isso é tão precioso, gente. Porque começou um relacionamento. E aí, antes a gente estava falando, né, que as histórias são reais, vocês já assistiram outros episódios. Em outros episódios, nós já demos um abraço no cachorro que chegou, já demos abraço não, abraço não, mas recebemos o rapaz que bateu na porta para poder cuidar da instalação, que não estava agendado. Então, assim, gente, é tão lindo poder viver uma vida de verdade. Não, de verdade, sem recortes. Exato, né? É isso que eu ia falar, sem recortes. Aí, às vezes eu tenho umas amigas que ela fala assim, mas você vai fazer os recortes, você vai salvar depois, você vai mudar aqui, você vai mudar ali. Eu falei assim, amiga, não vou. Eu até já perguntei, né? Eu disse, eu sou muito espontânea, eu falo muita besteira. Ai, meu Deus. Mas, minha gente, é isso, vida real. E aí eu quero te deixar saber por que é que não tem os recortes aqui no MesaCast. Porque quando você está sentada, amiga, numa mesa com outras pessoas, não tem como você voltar para trás. Verdade, uma vez dito, né? Uma vez dito, já foi dito. Né? Então, às vezes, nós somos impulsivas, às vezes nós falamos o que, poxa, pensei alto, não devia ter falado. Né? Então, isso é a vida real. E aí a gente tem que ter esse coração no altar, centralizado no Senhor, a ponto de falar assim, me desculpa, não era bem isso que eu queria falar. Espera um pouquinho, deixa eu pensar direito, deixa eu reformular as minhas questões. Mas, gente, essa é a Carol, eu começo a falar e a gente vai se embolando. Essa é a Carol Lucena, minha amiga preciosa. E, amiga, eu já queria que você começasse assim. Quando você pensa em mesa, qual que é a primeira coisa que vem à sua mente? Gente, o Dai me falou, aí eu disse, eu nem vou pensar muito para não perder a espontaneidade. Boa. É difícil, né? Às vezes a gente parar para pensar, mas pensando na minha família, mesa, eu penso em boas risadas. Ah, legal. Hoje, né? E quando eu penso no passado, eu até falei isso para Dai, eu disse, Dai, tu falou desse tema, eu voltei no tempo. Né? Fui lá na infância. Fui lá na infância. Na minha infância, talvez eu falasse que mesa é só o lugar que eu me alimento. Sim. É o lugar que eu mato a fome. Sim. Né? Mas hoje, no meu contexto de família, é um lugar de diversão. Ah, que delícia. De muitas DRs. Né? Uau. Sim, lá em casa também. Né? De muita coisa, é muito legal. Não, a mesa, assim, eu tenho falado, né? A gente... Em vários outros eu já comentei, sabe, amiga, de como aqui nos Estados Unidos, em muitas casas tem as bancadas e as pessoas acabam saindo da mesa para ficar na bancada. Dai. Né? Eu entendo que o lado a lado é um caminhar para frente, o lado a lado é um caminhar, né, onde você aponta para o futuro, mas nada como a gente tá aqui, olho. Isso que você falou é importante, que quando a gente chegou, a gente morava em outra casa e era bancada, né? E muito interessante que no começo a gente acabou ficando assim na bancada. Sim. Então, sei lá, a Duda chegava e eu sentava com ela do lado, depois vinha, chegava. E quando a gente mudou, eu disse, nessa casa não quero nada de bancada. Ou é na mesa, né? Que isso legal, faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, porque assim, o significado desse olho no olho, o significado desse... Temos uma visitante. Tudo bem, enquanto ela estiver aí. Deixa ela aqui, fica aí, vai, bonitinha. Aqui, gente, a mesa é tão divertida que até a cachorra ela tem o lugar dela. A gente come, ela fica sentada. Você toma jeito, Luna. Você toma jeito aqui do nosso lado.
Ô, amiga, e assim, o que para você, qual que é a sua memória, assim, quando a gente olha para uma mesa? Se esse lugar da risada sempre foi assim, quando a gente olha para o seu passado, quando você falou assim, eu fui lá para o meu passado e eu fiquei pensando que eu não tive esse Não. privilégio, de repente, porque é um privilégio, amiga, sentar à mesa. Gente. Tá, então vamos lá, viajar no tempo, aqui com Luna, né? Então, é interessante que eu estava dizendo a Dai quando ela chegou, que quando eu fiquei pensando, eu nunca tive a curiosidade de saber como foi na família dos meus avós, né? Sim. Mas, por exemplo, meu pai, ele sempre foi muito festeiro, ele sempre gostou de muitas pessoas. Aham. Mãe, não. Tá. Mãe não gostava tanto, mãe era mais reservada. Mas eu me lembro que os momentos da mesa era quando tinha visita, que aí meu pai caprichava, né? Sim. Tudo. E, sei lá, acho que nos domingos tinha um momento tinha na mais. mesa, que é depois da igreja. Olha lá, o momento da comunhão. Da comunhão. Era o do domingo. Então, aí eu lembro também, eu tenho essa memória afetiva. A gente sempre pedia chinês, que é uma comida chinesa, aquela carne cebolada e tal. E aí a gente comia à mesa. Mas, normalmente, no dia a dia, né? Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, a gente ficava com os empregados, né? E aí eu me lembro sentando assim na mesa com meus irmãos, mas não tinha muito essa preparação, esse cuidado de botar o prato, né? E isso é interessante. Aí quando eu casei, aí meu marido já tinha a cultura da mesa, porque para minha sogra sempre foi muito importante. Olha que bacana isso, gente. Como o casamento é importante para a gente aprender com as duas culturas, com as né? duas culturas. Das duas famílias, o que cada família vem carregando e a gente vai agregando. Vai. E aí minha sogra tinha isso, minha sogra gostava de arrumar mesa, botar. E aí, gente, outra coisa interessante, né? Como a gente tem que olhar para o passado, né? Sim. Mãe tinha muitas louças, mas ela não usava. Olha. A gente usava Marinex, lembra Marinex? Lembro. Aqueles transparentes, minha gente tinha marrom, transparente. Sim. Os transparentes, né? E quando tinha visita, aí usava. Aí ela deixava usar, mas normalmente no dia a dia não tinha isso. Nossa. Casei, minha gente, um monte de cristal, tinha. E aí um dia meu marido viu, né, escutou, acho que alguma pregação, alguma coisa, dizendo que quando a gente não usa, o dia a gente vai morrer, vai ficar tudo aí, né? Sim. E aí ele disse, a partir de hoje, nós vamos usar toda a louça boa. Exato. E aí, desde esse casamento, a gente tem esse hábito de usar louça boa. E eu acabei com isso, não sendo aquela pessoa que tem muitas louças. Sei lá, eu tenho 3, mas que eu uso no dia a dia. Sim, que é a sua rotina de vida. É a minha rotina. Não prestou, quebrou. Desfaz, exato. Desfaz, né? E eu não sou essa pessoa, assim, eu gosto muito, eu tenho muita criatividade para decoração, mas eu não sei porquê, talvez por não ter tido essa questão na infância, não é uma coisa que eu consigo montar tão rapidamente. Então, eu vou lá, compro umas coisas bonitinhas e tá sempre mais fácil. Então, né? Mas aí quando Dai falou, eu disse, meu Deus, e agora? Eu não sou essa pessoa dos guardanapos chiques, das coisas, mas você sabe, Carol, teve episódios anteriores, eu tenho uma amiga que também tá aqui com a gente no MesaCast, que ela é apaixonada por louça, ela comentou, ela trouxe essa ideia, e ela falou assim, eu amo, mas é porque eu gosto, mas não é sobre a louça. É sobre a comunhão, é sobre a pessoa. Então, se você não viu esse episódio, eu te recomendo você procurar. É sobre pessoas. E aí, porque, de fato, quando a conversa tá tão boa, a gente esquece de tirar foto, a gente esquece de, sei lá, de ver qual que é a decoração, porque não faz sentido. Não faz diferença no fim de tudo, né? Exato, no final das contas não vai fazer diferença. No meu livro Faxina Emocional, lá na cozinha do vitimismo, eu trago essa estratégia que você acabou de falar, amiga. Muitas pessoas deixam o melhor sempre para os outros. E acaba não desfrutando do melhor que Deus deu dentro da sua própria casa. E eu deixo isso como uma estratégia de vida. Use o seu melhor para você, para os seus filhos, para o seu marido. Use o melhor que você tem. Porque eu me recordo também que na minha casa, a minha mãe tinha as cristaleiras. Era algo muito assim. Era muito cultural, né? Muito, tinha cristaleira. E assim, tinha os copos azuis, tinha os copos de florzinha, tinha as taças, tinha isso, tinha aquilo. E tinha coisas que veio da minha avó para minha mãe também. Então assim, tinha muita coisa. E aí eu me recordo que minha mãe... Depois nós já estávamos grandes, ela virou e falou assim, quer saber? Nós vamos usar tudo.
E é sobre isso. É. Porque às vezes a pessoa, qual é o medo? Vai quebrar. É. Eu não vou ter o jogo completo. É. Eu não vou achar de novo. E daí, né? Exato. E daí? E o apego, né? Por que esses apegos? E aí me vem um verso da Bíblia, né? Que eu amo muito, que se eu não me engano é Isaías 43, que fala: não olhes para trás, eis que faço nova todas as coisas. Exato. Então, assim, se eu não tenho para compor, você vai atrás e Deus vai te abençoar com novas coisas. Vai ganhar. Você vai ganhar. Deus você vai dar um jeito. Gente, isso não é um tipo de apego que tem que ocupar espaço no nosso coração. Exato. Porque senão a gente perde o valor pelo outro. É verdade. A gente fica tão preocupada com... as coisas, né? Exato, pronto, coisas. Verdade. E aí a pessoa que é o amor mais assim genuíno de Deus, né? A gente Deus perde. olha para a pessoa, Deus olha para o coração, não é, amor? Dai. E isso é tão interessante que, por exemplo, aí eu aprendi a lição. Então, por exemplo, lençol, eu só tenho 2. Assim. E uso. E uso. Aí troco, ficou feio, e vou e compro outro. Sim. Toalha. Não Mesma tem essa. coisa. Na minha infância tinha. Mãe tinha as melhores no lugar. Não, eu só tenho um conjunto. E até eu sou criticada, porque ela diz assim: meu Deus, você é muito desapegada. Meu Deus, você já bota as coisas para usar. Meu Deus. Aí ela vem dizer assim: por isso que eu não gosto de lhe dar presente, porque eu lhe dou, daqui a pouco, quando eu vim aqui, não tá mais aqui, você já passou para frente. Eu disse: mãe, tá vendo? Olha, por isso que minha vida é tão renovada. É renovada. É renovo, né? Eu tenho sempre coisas boas novas, olha que coisa boa. Exatamente. Né? Exatamente. Então eu aprendi com isso. E acho que foi tão legal também eu ter pensado, quando você falou, eu disse: rapaz, eu não vou performar, eu não vou sair, não vou comprar alguma coisa maravilhosa, porque às vezes a gente, né, na hora, você assim, nossa, o que será que a Dai vai fazer? Né? E eu disse: rapaz, Dai certamente as mesas das mulheres deve ter sido. Eu disse: não, gente, eu tenho que ser honesta. Essa é a minha mesinha do dia a dia. Minha irmã estava aqui esses dias, foi a mesinha que eu fiz pro aniversário dela. E tá tudo bem. E tem o quê? Tem o tema da Disney, coisas que nós amamos, coisas que nós apreciamos. Fofo, gente, eu comprei num brechó, $1, Dai. Nossa, aqui as coisas são muito acessíveis. Entendeu, gente? Ó, Dollar Tree. Aqui a gente tem opções. Eu não falo só aqui, não. Em todo lugar que a gente for, a gente pode ser criativo. Pode. Deus tem uma porção de criatividade para nós. Verdade. Eu falo assim que se às vezes eu não tenho recurso, Deus me dá criatividade. E as coisas acontecem. Sim. E o mais lindo, você sabe o que é? É as pessoas que falam: uau, que legal! Nossa, que especial! Daí eu fui num chá esses dias, a mesa estava maravilhosa e o descanso era de papel. Olha lá. Era uma flor bem bonita de papel. Aí, então. Pelo de aluno voando. Então, assim, é isso. É ser criativo. E não falta ideia, né? Você bota no Pinterest, bota no ChatGPT, bota... Eu acho que pode faltar, às vezes, amiga, vontade. Vontade, verdade. Querer. O querer. Porque no meio de tanta, sei lá, canseira da vida, rotina que talvez a gente se cansa, fica cansado. Sim. Só que isso não pode ocupar um espaço do nosso coração a ponto da gente desgostando das coisas. Sim. Né? Eu falo para as minhas filhas assim: é importante a gente ter curiosidade de querer aprender algo novo. Sim. É importante, o que eu não sei, deixa eu ver até onde eu posso aprender pouquinho mais, mudar. Uhum. Lembrei aqui, ó, te perguntei sobre essa experiência e eu lembrei de uma experiência que eu vivi uma vez com as meninas. Carol, elas eram pequenininhas. Eu acho que a Aninha devia ter uns 7 e a Manuzinha uns 4 anos. E aí eu preparei, gente, uma mesa com a minha melhor louça. Na época eu tinha uma vermelha quadrada que eu amava, eu ganhei de casamento. Não trouxe pra cá, ela ficou lá. Aí eu preparei aquela mesa, preparei um lanchinho, coloquei na mesa e falei: pode vir, tá pronto. A hora que elas vieram, olharam pra mesa e falaram assim: quem vai vir em casa, mamãe? É bem típico, né? Amiga, ali eu falei assim: eu preciso ser mais intencional nesse ponto. Então, olha, isso já faz tempo. Aí eu virei para ela e falei assim: nós estaremos aqui em casa hoje. Isso é especial para nós, porque vocês são importantes, a nossa casa é preciosa. E aí ali a gente teve o nosso tempo de café da tarde, sabe? De princesa, vamos pensar assim, que a gente merece. E depois daquele dia, amiga, eu procurei criar uma cultura da mesa. Porque eu falei assim: eu não quero que as meninas pensem que o melhor é para os outros. Por isso que eu lembrei disso, sabe? Sim, perfeito. E outra coisa legal que você está aqui falando,
Meu marido, ele é muito melhor do que eu nessa coisa da mesa, porque é isso, ele teve A cultura em casa. A cultura em casa, então para ele é natural. Natural, Então, isso. quando ele percebe algo que é muito destoante, na hora ele, não, isso não tá certo. Aí tá, viemos morar nessa casa, né? Aí essa mesa que a gente tá, é uma mesa de 8 lugares, né? Então, teoricamente, é uma mesa para as visitas. E a outra mesa de 6 lugares é a que fica na cozinha, que a gente mais usa. Tá. Aí ele, mais uma vez, de jeito nenhum. Aham. Eu não quero que essa mesa a gente nunca use, eu quero usar. E aí essa mesa é a mesa do final de semana. Ah, que gostoso! Porque eu digo pra ele, amor, pelo amor de Deus, não é porque no dia a dia não dá não, sei que é muita correria. E aí no domingo a gente faz as refeições, principalmente da manhã aqui. Que delícia! Quem faz a mesa é ele. Ele faz tudo. Ele acorda mais cedo, aí ele vai no Rocas, compra o pãozinho. Ele faz tudo. E aí, ele faz, não, eu faço questão. Então, os meninos não têm essa percepção, assim, do quem vem, porque eles sabem que a gente usa as duas. Agora aconteceu uma coisa interessante, a meninas estavam no acampamento, né? Sim, Aí ele acordou no domingo, vou lá no Rocas comprar o de sempre. Eu disse, amor, vá não, tem tanta comida aí, Duda não tá, não sei o que, tá bom, tem muita comida, não precisa não. Quando o Rian desceu, que não viu a mesa aqui. Ele estranhou. Estranhou. Aí ele, na hora, ele diz, só porque a Duda não tá. Aí eu disse, não, filha, é porque tem muita comida, tal, pra que gastar, se sua irmã, né? Tem comida, sua irmã não tá aqui, tem pra quê? Mas aí, na cabeça dele, poxa, mamãe, mas eu tô. Aí eu disse, eu nem sei assim. Não foi nada intencional. Que você nem pensa assim, foi meio que aquela coisa assim, a família não tá completa, tudo bem passar essa semana. E ele, mas eu estou, poxa, eu desci pensando no pão de queijo, porque é outra coisa também. O pão de queijo a gente sempre faz no domingo. Olha só. E o pão francês sempre, mas assim, no domingo não falta o pão francês. E ele, poxa, desci esperando meu pão francês. Meu pãozinho de queijo. Meu pãozinho de queijo. Pô, ele foi tão decepcionado. E ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque assim, que legal, porque tá gerando essa memória. Essa memória. Então, certamente, quando eles casarem, ainda que o cônjuge não tenha a mesma... os mesmos valores, mas aí eles vão contaminar positivamente, como eu fui contaminada. Perfeitamente. Gente, e olha que lindo, né? Porque assim, enquanto a Carol falava, veio a palavra assim que destacou, né? A memória afetiva está sendo registrada. E é uma memória positiva. Uma memória boa. Então eu tenho certeza que quando ele olha para um pãozinho de queijo, ou olha para aquele pãozinho francês, ele vai lembrar de algo forte, de um princípio valoroso. Sim. Minha casa, minha família. Né? O tempo da mesa, o tempo de comunhão, o tempo das risadas, o tempo das resenhas. Não bom demais, Dai. Não, é bom demais, é maravilhoso. Mas deixa eu te fazer outra pergunta, assim, pra gente bater um papo aqui. Hoje eu vejo que as pessoas falam muito sobre mesas, sobre trocar de mesas, né? Carol, teve alguma mesa assim que você sentou, algum relacionamento que você falou assim, uau, esse mudou minha rota, esse tempo mudou, virou assim uma chave que você consiga compartilhar com a gente? Tem. Tem uma família, vou até mandar quando estiver pronto, que eles são muito especiais para mim, fica até com vontade de chorar. Rose e Ronaldo, eu digo que eles são os pais que Deus me deu lá no Rio de Janeiro. Ah, que legal. E Rose, eu brinco assim, que ela complementa as coisas que a minha mãe não recebeu da minha avó e que ela não pôde me fornecer, né? Uhum. E Rose é aquela mãe, assim, que ela ama ir pra cozinha com os filhos, a mesa é muito importante para eles. Uhum. Então, todas as vezes que a gente tava lá, os filhos deles, os dois ainda eram solteiros, mas estavam se preparando para casar. E era tão legal, porque assim, a gente chegava lá, aí tava os filhos, os agregados, e tava todo mundo em torno da mesa, cozinhando, fazendo uma coisa, e eles toda hora, eles me chamam de filha, minha filha, vem aqui, a gente tá fazendo tal coisa, minha filha. Então, isso também foi muito positivo pra Rian e Duda, porque como a gente sempre morou fora, essa memória afetiva de vô e vó, ali, ensinando a fazer alguma coisa, é deles. Que gostoso. Que a gente teve lá. Essa mesa transformou minha vida. Uau. Totalmente, assim. Então,
e transformou muito positivamente, porque assim, Duda lembra muito, então às vezes ela brincava, né? Essa família, eles fazem um pãozinho, que é o pão que ela chama de pãozinho de dedinho. Aí, vovó, eu quero fazer pãozinho de dedinho. Então, essa cultura também de gostar de ir pra cozinha, Duda aprendeu Vindo lá dessa com convivência. eles. E eu também melhorei muito na cozinha, porque eu não vou dizer que eu gosto. Aham. Eu acho que eu entendi que era importante. Exato. É diferente, É né? diferente. Eu entendi que era importante. E por entender que é importante, Eu você faço. acaba se esforçando para fazer algo Exato. e atribui um amor naquilo que você está fazendo. Porque isso eu achava importante também. Quando eu tive meu primeiro filho é um menino, quando eu tive Duda, a gente é até um pouco machista. Uma vez eu conversei com uma amiga, Carol, mas isso é muito machista. Eu disse, é verdade, vou mudar a rota disso também. Uhum. Eu disse assim pra ela, gente, eu não quero que minha filha seja uma outra mulher na família que não goste de cozinha. Uau, que legal. Que não gosta de cozinha e que eu não queria que ela crescesse, não tivesse uma memória afetiva, nem ela nem Riane, de uma coisa especial que eu fiz. Sim. Né? Mas quando eu digo também que é um pouco machista, porque no primeiro momento foi dela, e por que não um homem saber cozinhar, né, Dai? Sim, por que não? Não é tão bom quando um homem sabe cozinhar. E outra, isso é tão gostoso, porque eu gosto quando o Marcelo tá comigo na cozinha. Eu adoro quando ele também. tá perto de mim, ali quando eu tô ajudando. fazendo junto. Exato, isso eu amo. É uma exato. linguagem que pra mim é importante. Exato. E essa família, né, que é Rose e Ronaldo, eles são assim. Rose cozinha divinamente, Ronaldo cozinha divinamente. Olha lá que precioso. E os dois ficam ali, menina, é um engraçado, aí um dá pitaco no outro e Sim. tal. Então, essa mesa deles realmente mudou, me mudou como dona de casa, me deu, assim, um referencial muito positivo do que eu queria ter com os meninos, Sim, né? uhum. E olha que interessante, Dai. Os filhos deles casaram, Aline e Vinícius, e eles são tão agregadores, essa coisa da mesa é tão importante para eles que os meninos não saem de lá. Aí Anderson e Maria são os agregados, né? Não saem de lá e tem a mesma cultura. Aí Anderson também cozinha divinamente. Eu acho que Maria também, mas não tenho certeza. Mas enfim, essa mesa mudou minha vida. Isso é tão lindo, porque eu venho também, Carol, assim, os meus pais sempre foram de sentar à mesa. Não é que, assim, sentar à mesa, mas nada elaborado. Mas é a mesa. E quando a gente senta na mesa, a gente termina de comer, tira as coisas e a gente fica sentado. É bom demais. E continua conversando. A gente era assim lá. E daí o que acontece? Do almoço, quando tá todo mundo junto, a gente acaba nem indo pra sala, a gente continua na cozinha, porque daí já frita o bolinho, já faz, a mãe já fazia o bolinho, já servia de novo, já passa o café. E ali a gente vai se envolvendo com as histórias. É gostoso demais. E você tá falando da mesa, né, de engatar. Painho, depois que ele ficou aposentado, né, e aí quando a gente ia pra João Pessoa, era desse jeito, porque Painho ama cozinhar. Olha que interessante também isso. Uhum. Lá em casa, quem cozinha é Painho que tem ele. Manhinha, quando bota pra fazer, ela é como eu, fica muito bem feito. Uhum. Né? Mas Painho, ele tem aquela velocidade, ele tem a criatividade. Praticidade de fazer. Praticidade. Eu acho que ele aprendeu isso com minha avó. Minhas tias cozinham muito bem. Então, Painho é aquela mulher... Que susto, Luna! Por favor, dê um tempo. Então, Painho é esse cara. Então, tudo que Painho faz muito bom. Até o ovinho, quando ele fazia da gente. Diferente. Sempre ficou... Quando a gente era pequeno... Painho militar e final de semana ele era pastor itinerante, então ele viajava muito, né? Tá. Então quando ele estava em casa era maravilhoso, que ele fazia o ovinho da gente, aquele ovinho molinho, delícia. Uhum. Mas aí Painho, na aposentadoria, quando a gente ia visitar ele... Ela quer vir no meu colo, amiga. Bota então. Vem cá então. Vem, Luna, vem cá. Então, Luna é amor tóxico, ela fica no grupo. Aí, Painho, era isso. Quando a gente ia lá do Rio visitar ele, aí a gente engatava no almoço, só saía na janta. Ah lá, ó. É bom demais, Dai. E não tinha necessariamente uma mesa posta. Exato. Era só as risadas, as histórias engraçadas. Exato, é muito bom, Dai. Não, é bom porque, meu coração tá aquecido agora. Não tá, tá evocando essas memórias, tu sente? Eu sinto mesmo. A gente calorzinho, fica assim, né? Exato, fica assim, com o coração quentinho, porque são memórias tão poderosas, e às vezes, é isso que você falou, né? Eu não tive, mas no decorrer da minha jornada, eu fui me
me apossando mesmo dessa verdade, e aos pouquinhos eu fui atribuindo na sua vida, né? Eu também, na minha casa. E eu encorajo você, mais uma vez, a criar esse tempo, a ter esse tempo, a ser intencional nisso. É isso. A sair desse... A ser autorresponsável, né, Dai? Porque assim, o que eu escuto muito são pessoas dizendo assim, mas eu não sei, eu não recebi, é fazer o quê? Eu sou assim. Não, a gente pode mudar. Exatamente, nós podemos fazer diferente a partir De desse nós. minuto. Exatamente. A partir desse Agora. minuto, eu decido, a partir do agora. Gente, a Carol, ela tem, assim, inúmeras formações. Eu sempre gosto de falar aqui para vocês que não é o objetivo. Até falei para a Carol antes, eu falei assim, o objetivo aqui não é trazer a titulação das pessoas, mas é a gente valorizar o ser. Sim. Porque numa sociedade onde o ter tem sido muito valorizado, sim, as pessoas, o ser quem você é, minha amiga, o seu valor, sim, o meu valor, o valor das pessoas, muitas vezes eles passam despercebido. Por quê? Porque eu só vou ouvir a pessoa que tem tal e tal e tal e tal e tal. A Carol tem, gente, essa tal e tal e tal e tal e tal titulação. Só que assim, o poder que o Espírito Santo tem para falar e a sensibilidade que a gente tem de ouvir e de aprender com qualquer pessoa. Sim, qualquer pessoa. É muito lindo. Só que isso depende do nosso coração. E isso também entra, amiga, essa autorresponsabilidade. Porque a gente tira julgamentos, a gente tira preconceitos, a gente vai eliminando valores destrutivos na nossa vida e vai abrindo espaço para o nosso coração se aquecer e ficar quentinho e perguntar para o Espírito Santo assim, o que eu posso aprender nessa conversa hoje? Exato. E a gente falando também de autorresponsabilidade e a mesa que mais me transformou, né? Que eu falei dessa família. Olha que interessante. Rose, ela não tem uma titulação. Eu, pra falar a verdade, nem sei no que ela é formada. Uhum. Eu sei que ela abre mão de trabalhar para cuidar dos filhos. E aí chegou uma época que ela começou, é muito talentosa, começou a desenvolver bijuterias e criou uma loja. E depois ela e a filha, hoje eles trabalham juntos. Mas olha que legal, né? Porque assim, a Rose, ela não recebeu isso da mãe dela. Olha isso. A mãe a mãe dela já falecida, mas assim, ela teve várias dificuldades. O pai era esse cara mais carinhoso. A mãe, super difícil. Um dos irmãos tinha vários problemas com essa mãe. Sim. Mas Rose decidiu ser uma mãe diferente. Eu acho que é por isso que ela me fascina, que eu aprendo tanto com ela, né? Eu sempre ligo para ela e eu chamo ela de meu bem. Uhum. E aí eu digo, meu bem, como que você mudou a minha perspectiva, né? Porque é isso, não é sobre titulação. Não e eu falo Nunca tanto isso para ela, eu disse, meu bem, eu queria que as pessoas tivessem o privilégio de conhecer pessoas anônimas como você. Pronto, é isso. É isso. Entendeu? Muito. Porque eles são uma família anônima, estão na igreja, mas não tem nenhum cargo, não estão na liderança. Mas dá o tanto de pessoas que são impactadas pela vida deles. Exatamente. E é na mesa. Ah lá, ó. A família, tudo na casa deles é na mesa. Os filhos são assim, levam os amigos para a mesa. Tudo deles era na mesa. Você tá falando aqui, eu tô lembrando, a gente tinha tantos momentos. E aí depois a filha casou. Aí a mesa era na casa de Aline Anderson, sabe? E eu fico assim, ela ainda não veio, quem veio foi a Aline. Eu dizendo, meu bem, eu tô com a saudade, eu não vejo a hora de você chegar aqui para comer a tua sopinha. Que delícia. Olha a memória afetiva. A memória afetiva, sim. Né, Dai? Sim. É isso, é a gente mudar. Você não recebeu, mas você pode dar o que você não recebeu. Você pode aprender. Aprender e dar. Exato, né? E você, a partir do momento, você começa a se doar, você começa a dar, você começa a transbordar. Isso. Mesmo que você não teve. Não tenha. Amiga, o Senhor, ele é inesgotável. Dai. Sabe, eu tenho vivido experiências com Deus que nem eu sabia. Sabe? Então eu falo assim, a fonte da palavra de Deus é inesgotável. E quando a Bíblia fala que ele nos dá forças, porque a alegria do Senhor é a nossa força, aí eu volto quando você, né, a primeira coisa que a gente falou assim, a minha memória são risadas, é alegria. Então a gente cultiva essa alegria, porque isso vai renovando a gente, vai nos dando força para alcançar muitas vezes um novo step que a gente não conheceu antes, fazer e viver experiências que nós não tínhamos antes. Exato. Né? E isso também de você estar aqui falando, né, das memórias, eu também estou lembrando que assim, depois que meus pais se aposentaram, a gente também, como família, começou a viver outras coisas, porque agora eles com mais tempo.
E aí eu tenho várias memórias dos meus pais mais velhos, né? A gente já grande, Sim. rindo na Eu mesa, também, brincando, isso. né? Por exemplo, manhã não é da pessoa que mais gosta de ir pra cozinha, mas a gente pede pizza. Pronto, exatamente. Né? Aí manhã não é a pessoa que mais gosta manhã é muito prática. Ai, minha filha, mas isso não me faz diferença. E não traz aí na nossa mente um julgamento e uma crítica, assim, ó, você não faz, então não dá para. Vamos arrumar uma estratégia? Exato. Para fazer acontecer? E olha que interessante isso também. Aí Duda, né, que é a minha filha, Duda já ama esse negócio dos pratos, dos talheres, Duda ama. E eu não aprecia tanto. Não é que eu acho bonito. Sim, aprecia. Mas eu acho lindo. Tá. Mas pra mim, tanto faz. Entendi. Se tá com descanso de prato, se não tá. Se for, a companhia for boa, se a gente tiver na presença, pra mim é o que importa. Supera, né? Né? Uhum. Sendo que, como é uma coisa importante pra ela, aí eu falo, então tá, filha, então já que é importante pra você, mamãe vai se esforçar pra se tornar algo importante pra mim. Isso. Uau, né? Se tornar algo importante pra mim também. Também. Amiga, isso é tão forte. Não é, Dai? É muito forte. Lá em casa a gente também usa essa frase do ser importante em que sentido, né? Às vezes as meninas não falam certas coisas ou sei lá, é na cabecinha delas, não é importante. Mas aí a gente conversa e fala assim, não, você precisa falar isso pra nós. Porque se tá no seu coração, é importante pra você. Uhum. E se é importante pra você, é importante pra mim também. Porque isso é o amor, né, Dai? É importante pra mim também. Então, eu posso não gostar. É isso que você falou, isso é tão lindo nos relacionamentos. É forte. Eu não gosto. Você sabe que eu não gosto, mas por você... Eu faço. Eu faço e faço tornar isso importante. Exato. E não faço com peso. Fica mais leve. Carol, eu também não sou dessas da cozinha. Não sou, amiga. Mas eu aprendi. Deus tornou a casa para mim leve. Exato. Deus tornou a rotina de uma casa leve. Exato. Eu falo assim, que eu gosto de cozinhar, eu gosto de vez em quando. Mas o que me esbarra muitas vezes é a rotina de todo dia. O que eu vou fazer hoje? Ai, gente, e eu já fiz várias estratégias, tá? Já fiz lista. Ensina aí alguma que funcionou. Não, cheguei a fazer listas das comidas, tipo assim, 12 comidas que as meninas mais amam, rotineira da nossa casa. E aí, às vezes, quando eu tava com a mente acelerada para fazer as demandas que a gente tem para fazer, eu ia para minha lista. Pronto, esses ingredientes todos eu tenho, já vou fazer amanhã. Isso é bom. Porque na hora a gente perde, no correria a gente não consegue lembrar. Entendeu? Né? Então, assim, foi uma estratégia que eu usei por vários meses. Depois eu dei uma relaxada. Mas eu tô querendo voltar. Mas sabe qual é a minha, Dai? Eu funciono muito com rotina. Tá? Então, por exemplo, sexta é um dia muito corrido. Aí eles gostam de lasanha. Aí, normalmente, eu compro a lasanha pronta. Tá valendo. Tá valendo. Aí Rian ama feijão e arroz, por causa da dieta dele e tal. E aí, então, sempre tem o feijão e o arroz dele, mas Duda também gosta de uma comidinha diferente, porque é isso, o Rian, ele não tem um cardápio tão vasto. Aí Duda já gosta de sopinha, não sei o quê. Aí pelo menos uma vez na semana eu faço estrogonofe. Aí, ó. Ou macarrão com carne moída. Amam. Pronto. Aí uma coisa que eu aprendi, que eles amam, é aquele sushi podrão, né? Cadê preguiçoso? Preguiçoso, que você monta já na travessona, fica uma delícia. Aí dá o meu Instagram. Não, e as meninas lembram agora, toda vez que faz em casa, mãe, vamos fazer o sushi da tia Carol, né? E é super simples, e né? elas que fazem. Não, super simples. E elas já fazem. Isso, e assim... Gosto disso também. Eu tenho ensinado as meninas. Deles fazerem, né? A Manu já faz, a Aninha já sabe fazer. Coisas simples. O próprio ovo, amiga. Sim. O próprio arroz, que é fácil. Sim. O próprio esquentar a comida. O próprio, sabe, assim, colocar algo no forno. Isso. Sabe, eu tenho ensinado as meninas a terem essa autonomia. Porque daí no coletivo da família, um vai se comunicando com o outro. Vai ajudando. Tá, eu faço aqui, eu faço ali. Porque os filhos vão crescendo. E eles precisam aprender. Precisa, Dai. Eles precisam saber como que faz, dessa independência de lidar com as coisas, do acerto e do erro. Isso, perto da gente. E é isso também, né, Dai? Da independência, isso é perfeito, porque vai sofrer menos se aprender perto da gente. Isso. E é uma coisa que eu digo também para eles, que o amor, ele não é só unilateral.
Não é? Opa! Eu também quero ser servida. Eu também fico feliz. Teve um dia desse, Duda fez não lembro agora, meu Deus. Não foi uma lasanha, não. Foi uma lasanha. Ela disse, mamãe, eu vou fazer uma lasanha sozinha. Ela fez tudo só. Montou tudo, fez a carne. E fez muito melhor do que eu, que é isso. Ela tem um feeling, ela nossa, gosta. daí eu acho que ela vai ser aquela pessoa da família que vai agregar todo mundo na casa dela. É dela, ela gosta, desde pequena. Que não era uma característica minha, por exemplo. E aí, menina, nesse dia, quando ela fez, eu dei tanto beijo, eu disse, filha, que precioso. Você me abençoou, eu não precisei ir para a cozinha, eu pude fazer outra coisa que eu queria fazer, né? Então você me abençoou. Rian gosta de fazer uns hambúrgueres, umas coisas diferentes. Quando ele faz também, no Natal ele fez pra gente. Porque, meu filho, obrigada. Não é, Dai? Porque é sobre ensinar a também servir. A também servir, a demonstrar amor também servindo. Mas olha como é lindo, né? Gente, isso é tão legal, porque assunto, assim, né, as conversas, a gente vai assim, ó, emendando uma na outra, porque a gente vai trazendo lembrança. E eu falo que conversa boa é conversa assim, que flui. Que flui, Dai. Então, ó, já aperta aí, dá um like. Se você tá assistindo até aqui, dá um like aí. Minha gente, valoriza. Terça-feira, viu? A gente parou o que tava fazendo. Paramos tudo para poder ter esse tempinho à mesa com você. Então, compartilhe com os amigos aí, vai bater um bom papo com alguém que você ama e simbora tá com a gente aqui no MesaCast. O que eu ia falar mesmo? A gente estava falando da importância do servir. Isso, da importância do servir. E aí, o que eu falo para as crianças, até na questão, Carol, de poder ajudar na rotina da casa? Porque, assim, por muito tempo eu cresci achando que era uma obrigação ter que fazer as coisas dentro de casa. Não, não é uma obrigação. Faz parte do amor, faz parte do pertencimento, faz parte do valor. É a parte do coletivo, é a parte do se importar, a gente saber que nós somos uma família. E em família, nós podemos colaborar. Sim. Então, o meu pensamento, ele não vai assim, eu tenho que fazer isso porque a minha mãe tá mandando fazer. Tem hora que sim, porque vai ter que fazer, porque, né, enquanto pais e mães e filhos dentro de casa, a gente sabe que tem uma hierarquia e ok. Mas a base disso, amiga, eu tenho trazido isso para as meninas, que o sentido você faz parte. E todo aquele que faz parte, ele é útil. É verdade, né? E todo aquele que é útil, ele serve. Sim, é um princípio. O serviço, porque a mordomia e o servir é um princípio. É um princípio bíblico, A começar na nossa casa. E é isso que eu falo, muitas pessoas estão servindo em todos os lugares, mas quando chega dentro de casa, tá um caos. E não pode ser assim. Verdade, Dai. Verdade. Ontem, amiga, a gente teve uma conversa tão linda, eu e o Marcelo, porque eu fui ouvir uma mulher, conversar com uma mulher, e aí tava assim, cuidando do coração. E aí eu cheguei em casa, sentei com o Marcelo, comecei a conversar com ele, e assim, meu coração quebrantado, eu falei assim, vida, nada vai fazer sentido de eu ajudar milhões de pessoas se a nossa casa não estiver alinhada. É verdade, Dai. Amiga, não faz sentido. Não, por isso que esse tempo de mesa, por isso que esse tempo de comunhão, por esse tempo de memórias, por isso que é importante. É demais, Dai, porque de novo, né? Através de você, aí tem Aninha, Manu, que vão ter a família dela, que vão ter os filhos. Se a gente for, é exponencial, né? Não. Olha o legado. Olha isso. Né? Porque, eu penso assim. Não é? Porque por mais que você alcance multidões, com podcast, com o que seja, nunca vai ser tão profundo e valoroso. Não vai. Como o que você planta na vidinha delas. Exatamente. Né? Então, eu acho que por isso que eu sou tão apaixonada pelo conteúdo família. Assim, porque, gente, quando a gente cuida bem da nossa família, é um legado. Para a eternidade, assim, né? Porque você as coisas vão continuar. É um legado. Então, não adianta. Eu tenho muito isso, assim, também, assim. Eu não aceito nenhum convite, nada que vai me tirar do meu tempo com os meus filhos, com meu marido, no final de semana, com a família. Eu não tiro. Ai, amiga, vamos tomar um café. Se for tirar um tempo importante com a minha família, não vou.
Eu encontro a amiga no outro dia. Sim. Reprograma. Desmarco uma agenda durante a semana. Mas da minha família precisa ser a prioridade. É verdade. Não precisa é, ser a prioridade. Precisa ser. Gente, é bom demais. Mas deixa eu falar uma coisa. A gente tá falando de mesa, né? O nosso MesaCast, assim, o que você acredita que você levantaria de uma mesa que você fala assim, não, nessa mesa eu não aceito. Gente, eu tenho abuso de fofoca, de maledicência. Eita. Eu tenho abuso, Dai. E, assim, hoje, eu sempre tive, mas às vezes na imaturidade, né? Às vezes você tá sentado com algumas pessoas que você acha que tem que estar do lado, ou que, né, é um chefe, né? Enfim. E aí, quando você menos vê, você não gosta, sai pesada, mas você também não tem a coragem de bancar, de sair. O tal do posicionamento, né? Hoje, se a pessoa me chamar, vamos tomar um café, e se eu sei que vai sair fofoca, maledicência, e assim também, muita reclamação, porque tem isso também, não sei se... Tem muito. Né? Você como conselheiro, você sabe disso. Tem gente que quer marcar com a gente 10 cafés que você conhece uma vida toda. Todas as vezes que você tá com a pessoa, é a mesma choradeira. Exato. Aí eu não tô mais com paciência também, Dai. Se eu sei que vai ser a mesma ladainha pra reclamar da vida, do nananã, isso é outra coisa que eu não tô com muita paciência. Eu sento, eu ajudo uma, eu escuto duas. Mas se eu perceber que é um padrão de vitimismo... Mas você vai na jugular da pessoa? Você já percebeu isso? É que tem umas que não, assim... tem umas que você consegue, tem outras que não tanto, né? E tem outras que a gente entende também que não dá pra falar nada, que é como que talvez jogasse as pérolas aos porcos. Então, Dai, não tem isso também? Tem, isso eu aprendi também. Eu também aprendi. Sabe, que às vezes você fica achando que tem que salvar o mundo, não é? Não, mas eu tenho que falar, porque se eu não falar essa verdade, quem vai falar pra essa pessoa? Eu tô fora também dessa. Entendeu? Porque assim, tem gente que a gente não vai salvar e você se desgasta, sai por ruim. Você sai por ruim, verdade. Né? Se desgasta. Então, essas mesas específicas, Dai, eu não sento mais. Assim, quer ver, sei lá, aqui em Orlando tem muito isso. É muito fácil estar perto de pessoas que têm uma certa notoriedade, né? Verdade. Aqui, né? É fácil. É muito fácil. Exato. Eu não tenho paciência. Às vezes, Carol, vem para esse café. Quando eu digo, qual é o perfil de pessoa que vai? Se eu sei que é alguém com muita notoriedade, mas que é aquela coisa que vai vender network, né? Porque você nasceu para ter o melhor da terra. Gente, nada contra dar. Sim. Mas o melhor da terra não é necessariamente ter uma roupa de marca, ter o carro do ano. Exato, concordo. O melhor da terra é você poder dormir, tá com suas continhas pagas e tá em paz com a sua família. Isso é o melhor da terra. Meu Deus. Não é? É porque muitas pessoas estão perdendo essa paz e estão perdendo o princípio da família, buscando um melhor da terra que ele não sabe nem o que é. Nem o que é, né? Então é outra coisa também. Eu tenho abuso de mesas que só falam em network e em dinheiro. Isso é outra coisa. Você tá aqui falando, eu tô pensando. É tal do interesse, né? Do interesse. Então, da pessoa só chegar perto de você ou querer que você se aproxime pelo interesse. Oportunismo. Eu não sei se você deve conhecer pessoas que nunca assim chegam ali mais boçal e de repente você vê aquela pessoa conversando com alguém e você diz, esse alguém é conhecido. Aí quando você vê a pessoa toda feliz conversando, de fato era alguém que ele pode tirar alguma coisa. Aí daí, olha, já é broxante demais. Aí eu já olho assim e digo, oh, meu Deus, eu amo em Cristo. Eu amo em Cristo. Mas na minha casinha, mas na minha mesa, na minha mesinha, não vai rolar. Olha. Né? Exatamente. E nem sempre a gente identifica também. No começo a gente se relaciona, a gente acha que... Aí também, eu tinha muita dificuldade também, Dai, em deixar ir. Eu tinha muita dificuldade de deixar ir. Eu virei uma chave uma vez sobre isso, Carol. Por me ensina aí. Eu melhorei, mas eu preciso... uma chave nisso. Uma vez eu estava num curso de liderança. Não era curso de liderança, era aula de liderança no Seminário Teológico Carisma que eu fiz. E aí o professor Brandon Holling, ele estava falando vários princípios de uma liderança saudável.
E ele chegou na parte do guarde o seu coração. Ixi, Dai. Porque é isso que você falou, amiga. O deixar ir é um guardar o coração. E aí ele ensinou a gente assim, o seu coração, gente, pega isso, porque isso é transformador. O seu coração não precisa ter, não deve ter uma porta com travas e fechaduras. Vai ouvindo isso. Não, no seu coração não tem que ter uma porta com travas e fechaduras. Porque se você fechar a fechadura para alguém e ela quiser entrar, ela vai arrombar, vai doer. Vai doer. E se ela quiser sair? E muitas vezes você também não está com discernimento de deixar, ela vai sair, vai arrombar. Ou seja, vai doer. Ou vai ficar e vai contaminar o coração também, né? Também, porque exatamente. Tem gente vai que não ficar quer e vai sair. coração. Tem gente Tem gente que não quer sair. Tem essa também. E ele falou assim, então a porta do seu coração tem que ser uma porta giratória, Carol. Giratória. Por que giratória? Porque as pessoas têm liberdade para entrar e sair sem te machucar. Entende? E você tem essa clareza. Metáfora, amei. Porque você tem essa clareza de Amém. agora não, esse tempo não dá. Você quer ir, vai. Quando você voltar, é outra história, é outro tempo, é outra vida. A gente vê como que vai funcionar. E as pessoas mudam também, gostei. As pessoas mudam, a gente muda. Entendeu? Então, esse da porta giratória para guardar o coração. Já vou criar um conteúdo com isso, Dai. Amei. Amiga, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não machuca. Você guarda o seu coração. Perfeito. E eu acabei te interrompendo, né? Porque isso veio tão forte. Amei. Já estou criando imagem mental aqui de criar um material com isso. Maravilhoso. É lindo. Lindo. Não, então a gente estava falando, né, de que eu tinha dificuldade de deixar ir. Sim. Né, pelo pensamento assim, mas e se eu não estiver sendo cristã? Mas Jesus não desiste de mim, né? E aí eu entendi também, Jesus não desiste de mim, eu sou discípula dele, mas não significa que eu sou ele e que tem coisas que só ele faz e não faz, eu não faço, né? Então às vezes a gente também se coloca meio que num lugar de Deus, assim. De heroína, né? De heroína. Você veste uma roupagem de ser herói. De heroína. E assim, aquela coisa, eu tinha muito isso, Deus está trabalhando muito em mim, essa coisa de deixar o outro triste. A frustração? Deixar o outro triste comigo, talvez um medo também de ser abandonada, né? E aí quando a gente passa por dores muito grandes, em que você é abandonada, rejeitada, mesmo quando você não faz nada, isso dói demais. Claro que dói. Mas é curativo. Mas é curativo. O que o marido pode ir. Mas é curativo. Então, Deus permitiu eu passar por algumas dores tão grandes que agora, Dai, pra eu deixar a pessoa aí. Não custa muito. Sabe? E eu tenho isso também. Antes eu tinha assim, não, porque eu conheço essa pessoa há 5 anos, eu conheço há 10 anos. Sim. Se Deus tirar a venda e eu perceber que esse relacionamento tá sendo muito mais saudável pro outro, que o outro tá sempre sugando de mim, que a minha amizade para ele é muito mais de conveniência, eu deixo ir. Exatamente. Eu paro de alimentar tranquilamente. Não, amiga, é isso mesmo. Eu tenho pedido muito pro Senhor o discernimento. Discernimento, é isso. Eu falo, só Senhor, ele que dá. Me dá o discernimento. Isso. Porque aqueles que são espirituais discernem as coisas do Espírito. Revela para mim o coração da pessoa. Porque Deus vê o coração. Isso. Por quê? Porque ele vê a intenção. E às vezes pessoas estão se relacionando com uma intenção que a gente, no bom coração, vamos pensar assim, a gente vai aceitando. A gente vai se relacionando. Então eu tenho pedido pro Senhor, seja rápido para me mostrar o coração. Eu tenho orado muito. Me dá esse discernimento. Por quê? Porque eu não tô aqui para perder tempo. Eu vou amar. Eu vou amar, amiga. Se precisou de mim. Tô ali, eu também. Eu não risco. Não vou negar. Da vida. Isso. Né? Exato. Não vou negar ajuda. De jeito nenhum. Precisou. Tô ali. Eu não vou ser aquela que vou passar reto e ver, amiga. Não, de jeito nenhum também. Não Só consigo. Que aquele lugar de mesa, de intimidade e de comunhão, não vai acontecer. Não vai, exato. Porque o coração não está alinhado. A não ser como você disse, a pessoa muda. É um outro tempo, e ela voltou, e a porta giratória rodou. Exatamente. Nossa, isso que você fala é muito forte, aí me veio também. Quando a gente não tem discernimento, a gente também se permite ser machucada por pessoas que Deus gostaria que a gente não fosse, e a gente se fecha para pessoas que seriam curativas.
É um bom pensamento. Isso eu tenho também. aprendido muito também. É verdade. Quando a gente não cuida do coração e a gente se traumatiza, né? E a gente não cura o trauma, a gente perde de viver a comunhão da mesa com pessoas. Com outras pessoas. Com pessoas que poderiam acrescentar tanto. Exatamente. Né? Porque o que acontece? Pensando aqui, né? Aí a pessoa se fecha, não se abre para novos relacionamentos, para conhecer outras pessoas, porque ficou com aquele medo raiz da ferida mal curada. Exato. Não é? Exato. Então a gente tem que ter esse discernimento, né? E aí tem uma psicanalista que eu gosto muito dela, o nome, não sei se você já conhece, da Andrea Vermont. Sim. Ela já foi freira. Foi. E eu gosto a história que dela ela, é bem bacana. né? E ela cita a Bíblia de um jeito muito coerente. Amo essa. Um dia eu quero conhecer essa mulher. E ela fez um post ou foi essa semana ou foi a outra sobre qualidades tóxicas. Você chegou a ver esse post dela? Não. E ela fala o seguinte: você precisa se autoconhecer e saber quais qualidades suas em algum momento podem ser tóxicas. Então, por exemplo, excesso de amor, excesso de generosidade, excesso de compaixão. É o excesso. É o excesso. É o excesso. É verdade, né? É o excesso. Boa, isso adoece, isso adoece as relações, isso adoece a mesa, isso, sim. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque aí se a gente adoece... Os relacionamentos. A gente adoece tudo que está à volta. Exatamente. Né? Uma água contaminada, se ela entra em contato com o rio puro, ela contamina. Então, assim, a gente precisa ter cuidado para que a gente não, por falta de discernimento, não seja contaminado e não contamine outras pessoas. Né? Amiga, a gente tá caminhando pro final, mas tem assim... Já? Não, gostoso, né? Bom demais. É bom demais. Eu tô adorando esse negócio de boa conversa, amiga, rende. Eu falo rende. É leve. E aí, ó, boa conversa. Não tem tempo pra falar dos outros. Exato, não tem fofoca gente. Na mesa. Exato. Tá, gente? Não tem tempo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você senta pra conversar, você fala de você, você fala dos testemunhos que você tem, você fala daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, ao redor de você, o que você está vendo. Você vai falar de milagres, você vai falar de lugares que você conheceu. Dos teus sonhos, dos teus projetos. Amiga, tem tanta coisa para falar. Muita. Não dá tempo. Como você dá espaço na sua mesa para falar da vida dos outros e dos outros? E dos outros. E perdendo tempo, né? De viver. Mulher, você tá muito atirada. Mas a gente falou um pouco de medo também, né? Que às vezes as pessoas se fecham para outras mesas, para os novos relacionamentos por conta de um medo. Qual foi o medo assim que você identifica que sentou na sua mesa, que você falou assim, nossa, esse eu precisei quebrar? Me dá um exemplo. Um medo, por exemplo, assim, eu tinha um medo que foi lidando assim muito comigo, que era o erro. Eu sempre queria ser a mais perfeita possível, porque eu tinha medo da crítica. Sim. Então, assim, o medo de errar, para mim, via com o peso de um julgamento muito alto. Uhum. Isso não saía, não levantava, estava sempre comigo, sabe? Estava sempre do meu lado. E nesse processo de me conhecer... Daqui, Luna. Daqui para Dai, que eu jogo para você. E nesse processo do autoconhecimento, de me conhecer, de conhecer os meus modus operantes, de investigar o porquê que eu estava parando e não avançando... Essa questão do erro e da crítica me pegava. Tá. Eu tenho, Dai, um pouco disso também, mas olhando, né, dessa perspectiva, um medo. Hoje eu tô tentando trabalhar, mas como eu tenho... tá legal a gente também falar isso para os leigos, né? Existe dentro do grupo científico, né? Existem várias linhas de personalidade. Sim. Luna. Daqui, Luna. Filho, pega aqui, Luna, que ela tá querendo atenção, não tá dando pra gente dar. Vai lá, Luna, brincar. Vai, pega lá. Ela fica apertando o bonequinho pra gente pegar e jogar. Tem várias teorias de personalidade, mas aqui a ciência, vamos pensar assim, tem mais estudos, é o que a gente fala dos 5 grandes fatores de personalidade, o Big Five. E aí ele tem 5 grandes fatores, que é o neuroticismo, quanto que você lida com dificuldades, extroversão, como você se relaciona, amabilidade, né, o quanto é a sua compaixão, tal, conscienciosidade e abertura, tem a ver com criatividade, a conscienciosidade, o quanto que você é organizado, é focado em metas, por aí vai. A minha amabilidade é o meu mais alto, é assustador.
E por causa disso, eu acabo sendo muito ingênua Ah, entendi. e achando que todo mundo é bom. Entendi. E por eu ser muito ingênua e espontânea, né? Muitas vezes eu me sinto tão à vontade que daqui a pouco, hoje mais não, porque eu já levei muita paulada na cabeça. Antes eu mal conhecia e já estava falando da minha vida, dos meus traumas, dos meus segredos, de coisas que eu nem tinha elaborado ainda na minha cabeça, de dores que eu nem tinha elaborado. Sabe assim, você vai vomitando ali. Sim. E aí eu já fui tão machucada nessa área que por um tempo eu tinha medo de sentar nas mesas, porque eu dizia, rapaz, eu sou um perigo para mim mesma. Entendi. Uau. Tu tá entendendo? Uau. Eu sou um perigo para mim mesma, por quê? Porque como eu tinha muita dificuldade de fazer a leitura, para mim todo mundo era bom. Sim. Ah, não, a pessoa não vai ter coragem de fazer fazer uma maldade isso. dessa. Né? Eu jamais teria coragem de pegar algo tão íntimo e expor para ninguém. Não, essa pessoa não vai ter coragem, mas dai. Tem gente. Tem muita gente boa no mundo, mas tem Mas muita tem gente gente ruim ruim, também. exato. Né? E até a gente discernir quem é ruim não vem com a roupagem, né, de Exato. demônio. Mesmo porque o engano, ele é sorrateiro. Exato. As mentiras chegam nos nossos É ouvidos bonita. muito sutil. Ela vem com uma roupagem de verdade justamente para deixar esse engano tão assim, como fala? Encapsulado. Isso. Que se você não tem, amiga, assim, a palavra, eu não digo nem só a palavra do Senhor, que é a verdade que nos liberta, né? Mas eu falo assim, esse discernimento, amiga. Isso, daí discernimento é tudo. Não é tudo. É tudo. Eu acho tão importante isso que a gente tá falando, que assim, a gente não deve sair de casa sem pedir discernimento a Deus. Não é? A gente precisa acordar discernimento de joelho e lugares, dizendo para as pessoas, para para tudo. tudo. Para o conteúdo que a gente vai ler. Exatamente. Que vai chegar no nosso... nós vamos assistir. Que a gente vai assistir. Para aquilo que nós vamos dar ouvido. Eu até te falei isso. No dia que eu saí do culto na tua casa, eu toda feliz. Cheguei em casa e minha irmã não fez por mal. Ela soltou uma informação e não foi por mal. Gente, aquilo entrou como uma seta no meu coração, aquela informação. Que ela disse, eu achei que tu sabia. Eu disse, não, mas me fez tão mal. Uau. Tão mal, que eu fiquei 2 dias para digerir, sendo que a palavra que Deus tinha me dado na tua casa tinha sido tão grande. Olha como Satanás é. Exato. Sujo. É sujo. E ele sabe onde são as nossas feridas. Isso. Né? Então, assim, então, por muito tempo, a mesa, para mim, era um lugar, assim, perigoso. Porque pessoas... Claro. Eu gosto de gente, eu amo gente. Mas vai ser uma ameaça, né? É uma ameaça. As pessoas são perigosas porque eu não sei discernir, né? Hoje eu estou muito melhor. Eu estou no processo de cura, confesso. Assim. Mas todo mundo tem o seu processo de cura. Exato. Eu confesso que já foi curado tanta coisa, mas tem algumas mais profundas que Deus vem tratar, amiga, que a gente... Não é? Né? Aí, por exemplo, um que Deus tratou recentemente é o meu medo de exposição. Você vê, eu não postava tá maravilhosa. Eu não postava uma foto sequer no Instagram. Vídeos lindos, um conteúdo lindo. Aí hoje eu me vejo falando, me vejo aqui com você. Em outros tempos eu ia dizer... Não vou, não. Não dá, mulher. Bote outra pessoa no meu lugar, né? Então, eu tô perdendo esse medo e com isso também, eu sei que Deus está me tratando, porque com tudo isso, a gente vai ficando mais exposto, vão chegando mais pessoas. Sim. Mas eu tô confiando que Deus vai trabalhar essas minhas qualidades para que elas não sejam excessivas, né? E elas sejam no limite. Porque a mesa, ela é muito saudável, né? Ela é importante. Não, ela é muito importante. Amiga, para fechar, qual que seria, assim, uma dica, você que é psicóloga, pastora, amiga, você é terapeuta, você é uma mãe incrível, uma esposa maravilhosa, uma amiga querida, tantos valores que a gente poderia aqui poder honrar a sua vida. O que você deixaria, assim, para as pessoas, o que você gostaria que as pessoas ouvissem, assim, para elas terem um verdadeiro encontro com Jesus à mesa? O que você pensa sobre isso? O que é que elas precisam para ter um encontro com Jesus à mesa? Para elas terem um encontro com Jesus à mesa, antes elas precisam ter intimidade com Jesus. Pronto! Ah lá, pronto. Né? Eu também concordo. Né? Primeiro você precisa
ter um encontro com Jesus, entender que isso é importante e se permitir conhecê-lo, desfrutar desse momento, orar para pedir discernimento para estar em mesas saudáveis, né? Se você não tem essa cultura na sua casa, buscar pessoas que têm para lhe ensinar. Perfeito. Né? Então, acho que o que a gente pode fazer? O primeiro ponto é reconhecer se isso é uma dificuldade e, se ela for, buscar ajuda. Pronto. Com pessoas que sejam inspiração. E aí, Day, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade. A gente estava conversando antes de começar. Eu queria dar, assim, realmente até um toque para os pais, né? Você que tem filhos ainda em casa, se não tiver em casa, que já saíram, mas que você, quando tiver com a família, né? Eu estava dizendo para Day, eu vou até peguei aqui, para não esquecer o nome dessa autora, porque é importante. Existe uma pesquisadora chamada Fischel, e ela só trabalha com pesquisas na mesa. Quais são o que a relação na mesa protege as crianças e adolescentes. E olha o que ela diz, Day. E aí eu quero ler para deixar guardado para você. Depois eu vou até dar o nome todo, daí pode até botar na descrição do vídeo. Ele diz assim, que uma das vantagens de comer em família é que, ao chegar à adolescência, os filhos são menos propensos a ter problemas alimentares ou de depressão, assim como de abuso de certas substâncias ou de exercer de forma precoce a sua sexualidade. Aí ela diz o quê? Que as refeições à mesa, a conversa que acontece ao redor da mesa, aumenta de modo significativo o vocabulário das crianças, inclusive mais do que ler contos antes deles dormirem. Além disso, melhora o rendimento escolar. Ah, que poderoso. Pesquisa, hein, gente? Pesquisa. Isso não é invenção, não, viu? Isso é um fato já, isso já é uma realidade. Né, Day? E Uau, aí, que lindo gente... você trazer isso, né? amiga. E aí, assim, gente, às vezes você tá preocupado da comida do seu filho ter muitas proteínas, muitas cores, né? Tem muitas coisas, mas não estou dizendo que isso não é importante, claro. Isso é importante, né? Mas às vezes você está muito preocupado com a mesa posta maravilhosa, e às vezes seus filhos não têm o principal, que é você na hora da refeição. A sua presença. A presença. E, gente, a gente sabe, principalmente aqui nos Estados Unidos é muito complicado, porque... né? Um filho sai de uma hora, mas gente... sai a outra hora. Né? Outra hora, mas pelo menos não tem um horário de almoço, né, Carol? Aqui eles não têm essa rotina de almoço, né? Não tem, até o café da manhã é complicado, né? Um filho entra de 7, outro entra de 8, outro entra de 9. Mas, gente, pelo menos uma refeição. Uma refeição. Pelo menos a da noite. Isso. Né? No final de semana, você se esforçar. Porque, assim, a pesquisa é muito clara. É a presença, é a conversa. Exato. Né? E ainda, em outros slides, ela vai falar assim... que é na mesa com o filho que a gente vai poder perceber se ele tá triste, se tem alguma coisa de errado. Exatamente. Se naquele dia ele comeu mais, se naquele dia ele comeu menos. Isso. Né? Se mudou o padrão alimentar. Então, é na mesa que os olhares, como você disse no começo, não é ao redor. É ao redor. É cada um percebendo. Na mesa tá todo mundo igual, né? Igual, Day. Tá todo mundo no mesmo nível, né? No mesmo nível. Isso é lindo. É lindo. Então, assim, gente, eu amo falar para famílias por isso, assim, porque se tem uma coisa importante, é o que você planta no coração do seu filho. Exato. Ou daí, quando você escuta pessoas, elas falam de problemas atuais ou de problemas atuais vinculados ao passado. Sempre é vinculado ao passado. É tudo ao passado, né? Então, eu tenho muito dito assim para as pessoas, e dito para mim, se eu tiver que me acabar de trabalhar para dar uma coisa boa para o meu filho, uma viagem, e tirar isso, o meu tempo com eles, é melhor que a gente more numa choupana. Concordo. É melhor que eles usem roupas usadas, né? Do que você negociar tempo, carinho, afeto. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, quando a gente não recebe o que deve na infância, na adolescência, a gente passa pelo resto da vida buscando e gastando muito dinheiro com remédio, com tratamento. É verdade. Né, Day? É verdade. Buscando em experiências algo que poderia ter sido dado na mesa. Na mesa. Exatamente. Isso é muito forte. Gente, e é tão barato.
Não é? Não custa. Gente, não custa nada. Na verdade, não custa. Aí você pode estar assistindo e dizendo assim, Carol, me mudei, a gente nem mesa tem. Tá tudo bem, bota uma toalha no chão, senta todo mundo ao redor. Exatamente. É só isso, gente. Quando a gente fala experiência da mesa, a gente não tá falando de uma mesa de mármore, de uma mesa de madeira, a gente não tá falando de uma mesa fancy, não é o estilo. Fina, né? Isso. Não, elegante. A gente tá falando de tempo de presença. De tempo. Tempo Né, de Dai? presença. E com tudo, com amigos, né, Dai? Quando a gente tá na mesa comendo, a gente se conhece fica? muito mais. Muito. Né? Então esse é É meu... lindo demais. Gente, é sobre isso. encerrar. É sobre isso. O poder Esse da MesaCast, ele é poderoso justamente para ativar essas realidades em você, para você ver o lugar certo. Porque eu te fiz a pergunta, amiga, e nesse bate-papo eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus aqui com a gente. Sim, verdade. Sabe, nas nossas conversas, porque às vezes as pessoas querem criar tantos ambientes espirituais, e sendo que isso aqui que nós acabamos de fazer já é espiritual. Verdade, Dai. Então que isso possa alcançar o seu coração, que isso possa assim ativar, sabe, o seu destino, ou talvez mudar a sua rota, para que você verdadeiramente valorize o tempo com a sua família, com a sua casa, tempo de mesa. Sim. Igual nós tivemos aqui, você tem delícia. histórias, né, amiga, para compartilhar, para lembrar. Enquanto a gente conversava, a Carol já lembrou de coisas que, poxa, aqueceu o coração, e eu também. Tão bom, meu Deus. Então, assim, hoje a gente vai ficando por aqui e eu espero que você continue seguindo a gente. Ó, um beijo grande no seu coração. Tchau. Adorei!